Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar de polêmica. Polêmica. Muita polêmica, né? A internet é a casa das polêmicas, né? Qualquer coisa que a gente posta e coloca vira polêmica. E a de hoje é sobre uma tabela que um Inmetro emitiu recentemente com o consumo de combustível dos carros. E alguns sites trouxeram aí de novo a rivalidade, né, do BYD King com o Toyota Corolla. E na comparação do Inmetro, aparentemente, né, o Corolla se saiu melhor. Mas não é bem isso, tá, que acontece, não é bem isso que dizem os números. Tá? Alguns sites colocaram que o BYD King foi melhor e colocaram lá números assim de consumo exorbitantes do King. Um outro canal de comunicação grande, por sinal, falou que o Toyota Corolla é mais econômico que o King e, cara, é surreal se você imaginar uma coisa dessa pelo simples fato da tecnologia. Tá? Não estou dizendo que o King é melhor do que o Corolla, ou o Corolla é melhor do que o King, a questão não é essa. A questão é tecnologia. Tá? A tecnologia do BYD King, que é um híbrido plug-in, ele é melhor do que a tecnologia que vai no Corolla híbrido, que é um híbrido pleno convencional. Tá? A tecnologia do híbrido plug-in, ela traz mais economia, sim, pelo seu conceito de funcionamento. Então a gente vai ver isso daqui agora, vamos começar mostrando aqui as notícias, vamos falar da tabela do Inmetro, vamos dar uma explanada nesse assunto aqui e vamos entender por que rolou toda essa confusão. Mas, como você já sabe, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, tem recurso novo do YouTube, agora o YouTube está deixando você hypar os vídeos, tá? Você pode hypar até 3 vídeos aí por semana, então dá aquela moral pra gente, aí usa um dos seus hypes, ou usa os 3 mesmo, os 3 hype logo, já dá uma hypada aqui no nosso vídeo, joga ele lá pra cima pro YouTube distribuir para mais pessoas e quanto mais aí difundir conhecimento pro pessoal, mais legal. Vamos começar aqui com a notícia do Motor1. Ele coloca aqui que o King supera o Corolla e faz até 44,2 km por litro segundo o Inmetro. Até aí, tudo bem, tá? Porém, na reportagem, ele dá uma pequena informação aqui um pouquinho equivocada. Ele coloca aqui que o sedã chega a fazer até 44,2 km por litro quando está usando a combinação do motor a combustão com o elétrico, ou seja, na função híbrida ele está fazendo 44,2 km por litro, chega a fazer isso, e isso não é verdade, tá? Se o carro fizesse isso, né, a gente está falando, vamos fazer uma conta rápida aqui, 44,2 vezes 48 litros, que é o tanque do King, ele faria mais de 2.000 km de autonomia. E a gente sabe que isso não é verdade. Tá? O carro aí ele faz os seus 1.100, de 1.100 a 1.200 km de autonomia. Tá? 1.200 prometidos pela marca, mas 1.100 a gente sabe que dá para fazer, que ele chega, porque já tem vídeo mostrando que o Song Plus, que tem o mesmo conjunto híbrido do King, faz essa autonomia. Então o King com certeza, até por ser um carro mais leve, ele vai chegar nessa quilometragem. Mais 2.000 quilômetros ele não vai fazer mesmo. Então não é bem o que ele está colocando aqui, apesar de sim, o King ele é mais econômico que o Toyota. Mas uma outra reportagem foi além, né? Reportagem da 4 Rodas, ele coloca aqui que o King é o híbrido plug-in, mas o Corolla é mais econômico. Cara, pô, vamos conferir informação, né, antes de lançar uma matéria dessa, né? É complicado. Aqui ele ainda coloca, né, a tabela, fala dessa tabela que a gente vai falar aqui daqui a pouco do Inmetro, e ele cita aqui, né, exatamente os consumos que aparecem lá na tabela. Porém, ele mostra o consumo do King só em uma situação, ele não mostra o consumo combinado. Né? E dessa forma, ó, tá aqui, ele mostra aqui, ó, só o que o Inmetro colocou lá de dados, que
não são os dados da função híbrida do carro. Né? Então, assim, as coisas foram interpretadas, né, de uma forma incorreta, e isso levou aqui a uma confusão absurda em cima desse assunto. Então, eu acho que vale até para a gente entender por que da confusão e por que da diferença, entender um pouquinho dos conceitos. Né? Os dois são carros híbridos. E nessa altura do campeonato, todo mundo sabe que o carro híbrido é um carro que é movido aí, né? Tem dois tipos de motores para sua locomoção, né? O motor a combustão e o motor elétrico. Porém, você tem vários tipos de carro híbrido. Tá? Você tem o híbrido leve, você tem o híbrido pleno paralelo, o híbrido em série, híbrido de autonomia estendida. Então você tem assim uma série de carros híbridos que depende muito do tipo de combinação que você vai fazer com o motor a combustão e o motor elétrico. No caso do Corolla, tá, ele é um carro híbrido pleno paralelo. O que significa isso? Carro híbrido pleno, ele tem um motor a combustão e tem um motor elétrico. Porém, este motor elétrico, ele é um motor de menor potência e o conjunto de baterias que vai no carro também é um conjunto de baterias menor. Tá? Porque esse conjunto elétrico ele é recarregado pelo próprio motor do carro e pela regeneração dos freios, né, do sistema de frenagem do veículo. Ele não é recarregável por rede externa e por conta disso ele tem essa capacidade reduzida. Né? Então ele está lá só para auxiliar o carro em algumas situações, né? Auxiliar o motor a combustão em algumas situações. Então em manobras, em retomadas de velocidade, em acelerações, né? Quando você precisa exigir mais da potência do motor, aí o elétrico vai lá ajudar. Então em trânsito, essas pequenas manobras, você entra a função elétrica do carro. Tá, para auxiliar na economia de combustível ou num ganho de potência, sem que você precise aí de um motor a combustão mais potente que consuma mais combustível. No caso do BYD King, ele tem uma tecnologia diferente, ele é um carro híbrido plug-in. Os híbridos plug-ins são carros que, como todo híbrido, né, ele tem lá o conjunto de motor a combustão, motor elétrico e baterias. Porém, esse conjunto elétrico é maior. O motor elétrico é mais potente e o conjunto de baterias é maior. Porque o híbrido plug-in ele te dá a possibilidade de você usar o carro só no modo elétrico. Tá? Então você consegue, como ele tem ali uma autonomia de pelo menos 50 km, né, os híbridos plug-ins em geral, né, no mínimo é de uns 50 km, você consegue usar o carro só como se fosse um carro elétrico, sem o uso do motor a combustão. Dito isso, como o híbrido plug-in você pode carregar ele na rede elétrica externa, né, através aí da tomada, você consegue usar o carro ou só na função elétrica, ou só na função a combustão, ou na função combinada deles. Então, no fim das contas, quem que está certo? Né? A gente já adianta, já falei até aqui já um pouco antes, o King ele é mais econômico que o Toyota, eu não sei, que o Corolla, né? Não sei por que a quatro rodas, né, entrou com isso. E não é nenhuma questão de você interpretar errada a informação, tá, da tabela, é uma questão de tecnologia. Tá? A tecnologia híbrida plug-in ela é mais econômica que o híbrido pleno. Tá? Por conceito de tecnologia, ela é mais econômica. Sabe? Não faz o menor sentido. Ela é uma tecnologia mais cara, deixa o carro mais caro do que um híbrido pleno, a gente vai ver isso aqui. E não faria nenhum sentido você pagar mais caro num carro para ter menos autonomia, para ter um consumo maior de combustível. Né? Quando você compra um carro híbrido, você está querendo justamente isso. Né? Você está querendo economizar um combustível, ter uma autonomia estendida aí. Você vai pagar mais caro para um carro que vai consumir mais? Não faz sentido. Mas vamos lá, vamos falar do teste do Inmetro. O Inmetro, para fazer esse teste de etiquetagem veicular, ele usa uma norma, tá, padrão para todos os carros. Tá? Para você ter aí o comparativo, né,
de consumo, saber quem consome mais, quem consome menos, o Inmetro ele segue um padrão. Esse padrão ele é estabelecido por uma norma brasileira, que é a NBR 7024. Se a gente olhar a planilha que eles mandam, né, que eles lançam lá no site deles, que é essa daqui, você vai ver, tá aqui em cima, tá? Não tem segredo aqui, ó, todas as condições padrão de laboratório, segue aqui a BNT NBR 7024. Os híbridos, em geral, eles ainda têm uma outra NBR para fazer para seguir com os testes, que é a NBR 16567, tá? Então, em cima dessas duas NBRs, eles fazem todos os testes e colocam aqui, né, todos os veículos aí do nosso mercado, né, com seus respectivos consumos e as suas classificações, né? Aquela etiquetinha que você vê lá na janela, no vidro lá do para-brisa quando você vai na concessionária, né? A classificação A, B, C, D. Então aparece ali todas essas classificações. Quando esse teste é realizado, a forma que esse teste é realizado, ele acaba favorecendo o híbrido pleno, tá? Não é nem que a norma em si favoreça, tá? O teste em si favoreça, é que a tecnologia do híbrido pleno acaba favorecendo ele neste tipo de teste em particular. Por quê? Como você pode separar no híbrido plug-in, você pode separar as duas tecnologias, elétrica e combustão, o Inmetro, quando ele vai fazer esse teste, ele separa. Então vou pegar aqui, vou escrever aqui o King, vamos lá, tá aqui o King, ó. Então eu tô aqui com o BYD King, ó. Aí, se eu chegar aqui com os números, olha lá, eu tenho aqui o consumo do carro para o motor a combustão e o consumo do carro na condição que ele é elétrico, dos motores elétricos. Tá? As tecnologias estão separadas. Então não existe, na tabela do Inmetro, não existe o consumo combinado. O que eles fazem? Eles pegam o King, enche o tanque, carrega o carro, põe lá na carga máxima lá a bateria. Eles andam com o carro só no modo elétrico. Anda no modo elétrico até acabar com a bateria, tá? Até descarregar a bateria por completo. Descarregou a bateria, então eles têm aqui todos os dados do carro no consumo 100% elétrico. Feito isso, terminou lá, descarregou toda a bateria, o que eles vão fazer? Eles usam o carro no pior cenário possível. Então eles colocam lá todas as configurações para usar só a combustão do carro, só o motor a combustão, tá? Não usando o elétrico, considerando bateria descarregada, então sem usar a função da elétrica do carro, usando só o motor a combustão. E aí eles obtêm esses valores. Claro, você tem, aí se você não está usando o auxílio da bateria ou o auxílio do motor elétrico, você vai ter um motor a combustão com menos potência, carregando muito mais peso, né? Então, obviamente, ele acaba aí consumindo um pouco mais mesmo. No caso do híbrido pleno, você não consegue fazer essa separação. Você não faz essa separação. Então, como é o próprio carro que já regenera a bateria, você não tem como carregar ela externamente ou descarregar a bateria, então você não tem o que fazer. Você não consegue separar. Então, o consumo que aparece lá no caso do Corolla é o que é a real. No caso do BYD King, é o pior e o melhor cenário. Então aparece o pior cenário, que é quando você usa só o motor a combustão com a bateria descarregada, ou o melhor cenário, quando você não usa o motor a combustão e usa só as baterias do carro no modo 100% elétrico. Então você tem aí os dois melhores cenários. O combinado, que aí teria que ser um número ali no meio dos dois, não aparece. Não existe. Então não tem como você, pela tabela do Inmetro, fazer uma comparação direta entre os dois modelos, tá? Não tem como você fazer isso só olhando esses números do Inmetro. Um bom exemplo, tá, para a gente cravar aqui o que a gente está falando, é usar um próprio carro da Toyota. Vamos usar aqui um modelo da Toyota que tem as duas tecnologias. Ele tem a tecnologia híbrida convencional, o híbrido pleno, como é usado no Corolla, e tem o híbrido plug-in, semelhante ao que é o do King. Esse modelo é a RAV4. Então, se a gente pegar aqui Toyota, ó, bonitão ele aqui, ó, Toyota RAV4, tá? Este carro ele tem o híbrido e o híbrido plug-in.
Se você pegar ele na função híbrida, você vai pagar aí uma bagatela de quase 350 mil reais. Se você pegar este mesmo carro, o RAV4, só que na versão plug-in, híbrido plug-in, aqui ó, que chegou agora, né? Esse é recente, né? Chegou esse ano no carro, você vai pagar 402 mil reais. Ou seja, você tem aí mais de 50 mil reais de diferença de um carro para o outro. Tem uma coisinha a mais, um tem uma roda que é 18, outro é roda aro 17, tá? Tem umas coisinhas a mais, mas cara, não justifica o que dá realmente essa grande diferença aí desses 50 mil reais é a tecnologia. O híbrido plug-in ele é mais caro sim por tecnologia, tá? Por natureza tecnológica. Ele é mais caro, tá? Então, pô, você vai pagar 400 mil reais, você vai pagar 50 mil a mais para ter um carro que consome mais do que o seu irmão aqui mais barato? Cara, não faz sentido. Mas se você vier na tabela aqui do Inmetro, o que a gente encontra? Vamos fazer a busca aqui do RAV4. Vamos procurar ele aqui. Escrever RAV aqui, ó. Então ele está aqui, ó, RAV4. Tá aqui, então, Toyota RAV4. Então tá aqui os dois modelos, ó, tem aqui o modelo da RAV4 híbrido e híbrido plug-in. Certo? Então vamos aqui. Vamos aqui então, deixa eu fechar essa janela. Vamos selecionar então aqui, ó, os dois para a gente acompanhar aqui no final da tabela. E aí você vai ver o seguinte, ó. O híbrido plug-in da Toyota, assim como o BYD King, ele tem o consumo aqui, ó, do motor a combustão e o consumo do motor elétrico. Enquanto que o híbrido pleno, ele não tem consumo de motor elétrico, ele só tem consumo aqui nas colunas do motor a combustão, porque você não consegue separar as duas tecnologias. Isso que aparece no RAV4 híbrido plug-in é o pior cenário para o carro. Então ele e o melhor cenário para o carro, né? Ele andando com a bateria descarregada, só com o motor a combustão ali, e andando 100% modo elétrico. Então você tem aqui os dois consumos. E esse daqui é o consumo do híbrido pleno. Pode reparar, ó, que o RAV4 híbrido convencional tem um consumo melhor do que a sua versão híbrida plug-in. Por quê? É o conceito do teste. O conceito é esse. Quer dizer que ele é mais econômico que o outro? Não. Ele não é mais econômico. O híbrido plug-in é melhor, é mais econômico, por uma questão de tecnologia de novo. Então você vê, tanto que ó, a classificação dele, né, as etiquetagens aqui, ó, você vê que ele na comparação relativa na categoria, os dois são A. Porém, na comparação absoluta geral, que é o híbrido plug-in, leva a nota A, enquanto que o híbrido convencional leva a nota B. Você também pode ver que no consumo energético, aqui, né, que ele nessa tabela de consumo energético, ó, você pode ver que o híbrido convencional ele tem um consumo energético que é o dobro em relação ao híbrido plug-in. Então você pode ver, enquanto um gasta aqui 1,32 megajoule por quilômetro, o outro gasta só 0,62. Ou seja, é uma tecnologia mais econômica. Não tem aqui o que você comparar. Tá? Você não tem como fazer essa comparação. Eu fiz um outro vídeo, né, já um pouquinho passado, vou inclusive deixar o card aqui, né, para quem quiser ver, vai ficar aí o card. E é um vídeo que eu comparo ali, logo que lançou o King, falo aí um pouquinho do lançamento, dessa briga com o Corolla, que ele mirou no Corolla híbrido, e para tirar reinado, aquela coisa toda. E no final eu comento que a escolha, na verdade, vai vir em cima do que você quer de tecnologia. Se você quer uma tecnologia mais nova, mais atual, você vai no King. Entendeu? Se isso não importa para você, se um híbrido pleno já te conforta, você pode ir no Corolla, não tem problema algum quanto a isso. Depois, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar um link de um vídeo do Inmetro, tá lá do canal deles, que eles têm no YouTube do Inmetro, falando um pouquinho desses testes que eles fazem para etiquetagem veicular,
Tá? Um videozinho curtinho deles, é bacana, bem legal de ver. Quem quiser, vou deixar o link ali na descrição, só acessar e já cai direto lá no canal deles para vocês assistirem. Então, quando a gente volta aqui para a tabela do Inmetro, para a gente comparar os dois carros, você tem aqui o Corolla, então você tem ele aqui na função híbrida, tá vendo? Ele tem os consumos, por ele ser um híbrido flex, né? Ele tem os consumos no etanol e na gasolina. Tá? Então ele mostra aqui que é o consumo do motor aqui, a quilometragem por litro do motor a combustão no etanol e na gasolina ou diesel. Então ele tem aqui os dois consumos. Mas você não consegue separar as tecnologias, então o consumo é o que é, tá aí, é isso. Então ele consome esse carro. No etanol, ele faz na cidade 12,8 e na estrada 11,1. É característica também do carro híbrido, ele ter uma autonomia maior na cidade e menor na estrada por conta da regeneração da bateria, tá? Que é o que utiliza o freio. Como na estrada você vai frear menos, então ele regenera menos a bateria, por isso consome mais combustível. E na gasolina, ele faz aqui na cidade 18,5 e na estrada 15,7. Se você vier nesta última coluna aqui, ó, você vai ver o consumo energético do carro, tá? Que é o megajoule por quilômetro. Tá? Aqui você consegue já ter uma relação melhor do carro que é mais ou menos econômico. Tá? Então, quanto maior este número, menos econômico é o carro. No caso do Corolla, ele tem um consumo energético total aqui de 1,21 megajoule por quilômetro. Enquanto o King, ele passa a ter os dois que a gente já citou, né, os dois consumos aqui. Como ele é um motor movido só a gasolina, ele não é flex, então ele tem só o consumo do combustível, da gasolina, e o consumo do motor elétrico, só na versão só elétrica. E aí vem a grande jogada, ó, que é justamente o consumo energético do carro. Então o King, na sua versão topo de linha, que tem ali uma capacidade maior de bateria, ele tem um consumo energético de 0,5 megajoule por quilômetro. É menos da metade do Corolla, ou seja, ele é um carro mais econômico, ele é um carro mais eficiente. A tecnologia híbrida plug-in é mais eficiente. Agora, como eu vou saber quem é mais econômico, né? Como que eu vou saber isso? Cara, você só vai descobrir assim, quem é mais econômico, no caso, não vai ser olhando para a tabela do Inmetro, tá? Vai ser na prática. É pegando o carro e colocando ele na pista para andar. Quando você faz isso, tá? Aí é só procurar aí, tem vídeos e mais vídeos aí de gente fazendo a autonomia dos carros, né? Em diversos canais. Não fiz ainda vou fazer. Mas a gente já sabe, né? No caso do King, ele tem o mesmo trem ali de híbrida do Song Plus, tá? E o Song Plus, ele já tem canais aí que já fizeram autonomia com o carro, e ele chegou a 1.100 km de autonomia com um tanque cheio e uma carga completa. Então, temos aí que levar em consideração que ele fez aí 1.100 km de autonomia, sendo um SUV, um carro mais pesado, um carro com uma aerodinâmica pior. Então, no caso do King, que é um sedã, um carro mais leve, melhor aerodinâmica, ele vai fazer com certeza uma autonomia maior do que essa. Então, na pior das hipóteses, considera que ele faça os mesmos 1.100 km do seu irmão maior aí do Song. Se você pegar os 1.100 km, né, vamos fazer mais uma conta? Se você pegar aqui os 1.100 km e dividir pelo tanque de combustível dele, que é de 48 litros, o carro faz aí 23 km por litro. Então, esse é o número, essa é a relação que a gente tem que buscar, que não aparece na tabela do Inmetro. Então tá aí, o carro ele tem que fazer algo no combinado, combustão e eletricidade, no combinado, na função híbrida, ele tem que fazer aí algo em torno de 23 km por litro. Enquanto que o Corolla, na melhor das hipóteses, faz lá os seus 18,5, né, na melhor das hipóteses aí, né, na gasolina, na cidade, vai fazer isso daí. Ou seja, se você pegar o King fazendo 1.100 km
23 km por litro, se você pegar o Corolla com 18,5 km por litro, se você multiplicar pelos mesmos 48 litros do King, ele vai fazer 888 km. Tá? Então aí você tem 212 km de diferença na autonomia a favor aí do BYD King. Agora eu pergunto para você, quem é mais econômico? É o King ou o Corolla? Deu para entender? E, de novo, não estou falando aqui que o King é melhor do que o Corolla, ou que o Corolla é melhor do que o King. Quem vai decidir isso é você. Então, inclusive, deixa aí nos comentários qual dos dois carros você acha mais interessante. No vídeo que eu fiz lá, que eu já coloquei o card, eu menciono, e vou repetir aqui, que a escolha do carro vai depender do que você busca como proposta. Tá? Se você prefere um carro que tenha uma plataforma mais moderna, um carro que tem uma tecnologia híbrida mais moderna, com maior autonomia, com mais economia, como um carro mais econômico, e você podendo usar, você poder ter a experiência também de ter um carro elétrico, você vai de BYD King. Tá? Porque ele vai te proporcionar tudo isso, ele vai te proporcionar mais economia do que o Corolla, ele vai te proporcionar mais autonomia, ele vai te proporcionar a experiência de você poder usar um carro 100% elétrico. Tá? Agora, se você preferir, se você não ligar muito para essa parte de tecnologia híbrida, se o híbrido do Corolla te atende e você prefere ter sistemas de eletrônica embarcada que o Corolla tem e o BYD não, que são alguns sistemas ADAS ali, né, que é o aviso de ponto cego no retrovisor, é a correção de faixa, frenagem automática de emergência, o controle adaptativo de velocidade. Então, se você opta por isso, né, então você vai de Corolla e não de King, porque o King ele não tem esse sistema ADAS igual do Corolla. E aí, o que vocês acham? Põe no comentário aí qual dos dois vocês preferem. O que vocês preferem? ADAS de um lado ou híbrido plug-in de outro? Põe aí e conta um pouquinho pra gente. E de novo, quero agradecer de coração vocês estarem comigo até aqui e pedir para que você, se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. É de graça. Não custa nada para você e ajuda muito a gente. Deixa o seu like também. Recurso novo do YouTube. Além de deixar o like, quando você deixar seu like, ele vai perguntar lá se você quer hypar o vídeo. Dá aquela hypada no vídeo pra gente. Vamos jogar esse vídeo pra cima. É importante, cara. É importante porque vários veículos de comunicação. Aqui eu mostrei 2, mas vários veículos de comunicação colocaram essas notícias que o carro fazia 44 km por litro ou que o Corolla era mais econômico baseado só no consumo do motor a combustão do King. Então vamos para frente com isso, coloca aí, vamos jogar para as outras pessoas entenderem melhor como que a gente tem que ler isso e entenderem de uma vez por todas que não dá para comparar pela tabela do Inmetro as duas tecnologias, tá? Para você comparar tem que ser realmente no uso do dia a dia. E já te adianto, híbrido plug-in é para ser sempre mais econômico. Tá certo? Valeu, gente. Obrigado de novo. Se inscreve. Fica aí. O YouTube vai mostrar outros vídeos meus aqui para você, então fica aí. Clica em algum próximo vídeo meu aí que vai aparecer. Vai? Clica lá, clica lá.